Boa noite, gente. Nós vamos iniciar, então, a aula 3 do módulo 5 e sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu vou pedir, como de praxe, para que todo mundo coloque no chat que está de acordo com a gravação. E só como forma de introduzir, de fazer uma ligação, né, de alinhavar com as aulas anteriores, algo que eu gosto sempre de chamar a atenção, e vocês vão ouvir isso durante o curso todo, é que quem assistiu as primeiras aulas, ou quem se lembra, né, vai conseguir resgatar isso daí. A gente sempre colocou que o método Katakai é um conjunto, né, mas que tem alguns princípios em comum, um conjunto de ferramentas, mas que tem princípios que intercruzam. E aí, o que eu queria colocar para vocês é só que vocês procurassem ir digerindo com calma. Hoje vocês vão ter uma introdução, né, na terapia floral do método Takai, que é algo que vai se integrar às demais ferramentas, e que vocês, então, comecem a pensar nas relações que podem ser feitas a partir dos princípios. A outra coisa, me lembro de algumas pessoas já afirmarem isso em aulas passadas, no grupo de estudo, tenham tranquilidade, que com o passar do tempo, com a prática, isso tudo vai fazendo mais sentido e vai se encaixando, tá? Pensar que a gente vai amadurecendo nesse processo. Então, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, né? Com muita paciência consigo mesmo, com muita amorosidade e muito desprendimento para poder ir descortinando esses conhecimentos todos aí. Então, Léo, vou passar a palavra para você, tá? Eu acho que eu não tenho maiores avisos para dar hoje, não. Qualquer coisa, no final da aula, eu volto a falar. Então, pessoal, essa introdução de Vânia, ela foi absolutamente fundamental, porque é uma coisa recorrente, eu já identifico isso em outras turmas, e agora que a gente está fazendo esse trabalho de trazer os conteúdos teóricos online, é que fica mais enfático. É aquela sensação de vontade de pegar já entendendo o que está fazendo. E nós estamos numa fase que é a fase de estrutura de alicerce. Então, são informações que estarão alicerçando todo o processo de compreensão do módulos operante do terapeuta Takai. Então, como Vânia falou, eu reitero isso, tenham paciência. Muitas coisas, às vezes, não faz até muito sentido quando a gente está colocando como estrutura de base, mas mais tarde isso vai fazer toda a diferença na compreensão do processo terapêutico propriamente dito, tá? Outra coisa importante, à medida que eu for falando, é importante que, surgindo dúvida, vocês peçam a palavra, ou, se você não se sente à vontade de interromper, assim, que eu não me incomodo, você anote para, no final, você fazer essas colocações, tirar as dúvidas. Isso é fundamental. Quando a gente está fazendo aula presencial, o professor consegue, olhando nos olhos dos alunos, identificar uma pessoa que ficou um pouco mais perdida, uma pessoa que não concordou com aquilo que foi colocado, e aí fica mais fácil a gente trazer informações para se chegar, né, a um entendimento perfeito, a uma compreensão. E aqui é muito difícil. Eu não tenho acesso, eu não estou nem me vendo agora. Tá? Então, é muito importante que vocês peçam a palavra ou que anotem no final, a gente possa tirar todas as dúvidas. Hoje, nós vamos dar início às informações a respeito da parte da alquimia. Nosso curso é Terapias Integrativas no Método Takai. Takai sendo a sigla de Terapias Acupunturais e Alquimia integrados, tá? E a terapia floral, a alquimia da terapia floral,
é o conteúdo que nós vamos começar a trazer essas informações hoje. E o objetivo dessa nossa aula, a aula 3 do módulo 5, vai ser exatamente apresentar o nosso sistema de remédios vibracionais que dá suporte à terapia acupuntural do método Takai, que são os florais Takai. E por que a gente chama de remédios vibracionais? Porque nós não utilizamos só os florais, e vocês vão ver isso com a continuidade da nossa aula de hoje. Os florais fazem parte, como é mais conhecido de forma geral, os remédios vibracionais, mas os nossos remédios vibracionais, eles têm mais componentes que a gente vai trazer para vocês, tá bom? Então, reforçando aquilo que eu já falei, né? A alquimia floral Takai é muito mais que uma simples terapia floral. Ela tem outras coisas que envolve. Dentre elas, a compreensão e a harmonização dos processos fisiológicos, emocionais, espirituais e da ecologia dos seres ligados ao planeta Terra. Porque quando eu coloco os seres, é porque a terapia, nossa terapia dos remédios vibracionais Takai, eles têm uma ação muito interessante nos próprios animais, tá? A gente hoje utiliza e a gente vai fazer, inclusive, no futuro, uma formação específica para biólogos, veterinários, que queiram dar ênfase a essa terapêutica, principalmente nos pets, né? Porque tem uma influência muito grande, os animaizinhos de estimação, no nosso campo eletromagnético. Então, as terapias florais, olha, elas têm, só no Brasil, são mais de 30 sistemas florais. No mundo já ultrapassou 70 tipos de sistemas de remédios vibracionais florais. No nosso sistema, os florais, eles são um dos instrumentos, né? O grande foco nosso é exatamente o aprimoramento do ser, utilizando outras ferramentas que a gente vai trazendo gradativamente aqui com o transcorrer do nosso curso. E qual é a grande diferença do método Takai? Primeiro, eu acho que é uma coisa que é extremamente importante isso, simplicidade e efetividade. O sistema ele é muito simples, é um sistema que ele faz o consórcio de outros sistemas de remédios, tem princípios energéticos e princípios físicos. E outro aspecto muito interessante, nós tratamos de todas essas desarmonias, né, físicas, mentais, espirituais, só utilizando 4 flores. Na realidade, são 4 flores e um remédio de integração, que é o consórcio de todas as flores. Mas utilizamos só 4 flores no nosso sistema de remédios vibracionais, no sistema floral Takai. Então, falar um pouco das origens contemporâneas, né? Essas terapias que hoje se chamam terapias florais. Então, a coisa começou nos anos 30, com o médico Eduardo Bach, que começou, a partir de uma experiência particular sua, criar remédios vibracionais muito inspirados também na tradição da homeopatia. Tá? E, para ele, as flores elas veiculariam uma mensagem da força vital da própria planta, da natureza, que seriam verdadeiros elementos de transformação e equilíbrio, nos dando a condição de fazer esse intercâmbio, né, da força vital da natureza para nós. E as essências florais elas são utilizadas como instrumento de harmonização, autorregeneração e equilíbrio do ser. Nesse sistema, é considerado como o sistema primário, um dos primeiros sistemas da história contemporânea. Daniel, queria falar alguma coisa? Algumas coisas a acrescentar. Conta na história, né, desse contato com o Bach com as flores, que ele teve uma espécie de câncer, posso estar enganado, mas acho que no baço, não lembro muito bem.
E aí ele decidiu ir para uma floresta, né? Um bosque, um lugar onde ele tivesse maior contato com a natureza, para poder pelo menos ter um bom tempo de vida. E nesse contato ele começou a jardinagem. E a partir da jardinagem ele percebeu que quando ele tinha proximidade com determinadas flores que ele estava cultivando, ele percebia que a emoção dele mudava. E isso fazia regenerar alguns aspectos físicos também. Então, a partir daí, a partir do conhecimento da homeopatia que ele tinha, né? Mas eu também já ouvi falar que ele também tinha conhecimento da espagiria, né? Eu nunca vi assim muito aprofundamento nisso, já ouvi algumas citações onde falava que ele já tinha algum conhecimento da espagiria e que também utilizou alguns desses princípios, mas como fundamento mesmo ele utilizou mais os princípios homeopáticos. Aí, outra coisa também, só um minutinho, antes de falar de Bach, porque Bach é onde todo mundo conhece hoje em dia, é onde o floral foi trazido para o nosso meio ocidental, né, globalizado, digamos assim. Mas, na verdade, o floral tem vários tipos de florais, bem mais antigos, inclusive espagíricos, e até em outras tradições, por exemplo, uma água florida que se faz no México, um banho de flor faz numa linhagem afro, né? Então, tudo isso pode até ser considerado também um floral, que a gente vai explicar mais para frente o que vem a ser, de fato, um floral. Mas na espagiria se recolhia o orvalho das flores. Então, seria o floral mais antigo que se tem registro mesmo, seria o recolhimento dos campos, né, do orvalho dos campos cheios de flores. E aí isso seria o orvalho utilizado como uma água para um determinado remédio com a frequência daquelas flores. Mas a gente conhece hoje em dia através do Dr. Bach. Como o Daniel falou, o médico, né, Eduardo Bach, ele estava com uma doença grave, uma doença degenerativa, gravíssima. Ele se recolheu, né, lá na floresta de Gales, e foi quando ele, fazendo jardinagem, ele tinha essas sensações de bem-estar diferentes quando ele se aproximava de determinados arbustos. E, a partir daí, ele conseguiu selecionar 38 essências, a partir das sensações que ele tinha ao estar tratando aquela flor. Então, ele, na realidade, foi um pioneiro aqui para o nosso mundo ocidental. Ele começou a trazer essa possibilidade de fazer remédios a partir das flores, criando 38 essências, que ele chamou de florais de Bach. Hoje, o floral de Bach é quase conhecido como um remédio, né? Tomar floral de Bach. E todo mundo acha que terapia floral é com floral de Bach. Eu lembro que, na época que a gente estava morando nos Estados Unidos, em determinado momento, a gente conseguiu montar um consultório lá no nosso apartamento, e as pessoas que eu levei o kit floral, e as pessoas estranhavam muito, porque eles simplesmente só conheciam o floral de Bach, ao ponto de, em alguns momentos, eu ter que fazer a prescrição de floral de Bach, porque a pessoa não se submetia só em tomar aquele floral que eu mesmo iria preparar, que eram os kits dos florais brasileiros que a gente utilizava. Então, eu passava lá perto de casa, por sorte, tinha algumas lojas que vendiam equipamento de yoga, tudo de florais, e aí eu fazia também algumas prescrições, até mesmo para reduzir aquela ansiedade das pessoas que queriam tomar o floral de Bach. O Bach diz o seguinte: a doença é uma mensagem para nós mudarmos, uma oportunidade para tomarmos consciência das nossas imperfeições e para aprendermos as lições da vida, de modo a podermos cumprir melhor o nosso verdadeiro destino. Ele já tinha essa percepção a respeito, inclusive, da psicossomática, a importância da doença, entender os processos de o porquê do corpo ter adoecido em determinado momento da nossa vida. Tudo a ver com os nossos princípios de anamnese, né, que a gente sempre faz, a gente se baseia em informações do taoísmo, a gente se baseia naquele livro, Diga-me onde dói, eu te direi porquê, e tem tudo a ver com a forma do Eduardo Bach também começar a fazer os atendimentos dele posterior a essa concepção do
remédio vibracional dos florais de Bach. E qual é a nossa proposta? O que é que nós propomos com o nosso remédio vibracional? Que, na realidade, é como se fosse um remédio vivo. Não é uma substância só que foi isolada. É um remédio vivo, ele tem uma estrutura viva, né? E a nossa proposta é compreender os processos naturais de harmonização física, bioquímica, energética dos seres, e com esse instrumental promover as transformações essenciais à cura e à evolução natural das criaturas. Então, a cura, na realidade, é uma consequência de um processo de tomada de decisão, um processo de modificação íntima e tomada de consciência, inclusive, da importância daqueles sintomas e do porquê daqueles sintomas nas nossas vidas. O nosso sistema ele teve uma inspiração inicial no sistema floral do Laborcine, né, que foi criado pelo Joel Aleixo na época e a Magali. E eu fiz todas as formações do Joel, foram 13 anos estudando alquimia com o Joel, até ele desenvolver o atual sistema dele, que é chamado, não é mais Florais Brasileiros, né, que antes era chamado de Florais Brasileiros do Laboratório Centro de Integração da Vida. Hoje em dia, o nome dos florais, dos conceitos da terapia floral desenvolvida pelo Joel, é o próprio nome dele, né? São os florais Joel Aleixo. Então, a partir de 1998, 97, 98, a gente começou a estudar, desenvolver. Os meus atendimentos eram todos baseados na terapia floral dos florais brasileiros, posteriormente, Joel Aleixo. E isso foi, né? Isso foi crescendo, eu fui estudando a alquimia espargília, começando a ter algumas inquietações no que se diz respeito a determinadas tinturas, determinadas ervas, a ação de determinadas ervas. Quando eu comecei a estudar a medicina tradicional chinesa, isso também veio à tona. Eu cheguei a pagar uma cadeira de fitoterapia e de medicina tradicional chinesa na Escola de Acupuntura da Nova Inglaterra. Foi tudo muito difícil, né, por causa da língua, foi difícil porque era um conteúdo muito novo, eu me foquei muito em estudar mais a acupuntura reflexa, mas eu já comecei a verificar que tinha alguma coisa a mais que poderia ser colocado no nosso sistema, né? Mas até então eu não tinha pretensões nenhuma de criar um sistema floral. Eu estava muito satisfeito com o que eu trabalhava. E aí, em 2010, às vésperas a gente viajar, eu, Vânia e Daniel já estavam na Itália, eu iria viajar logo depois, final de ano, eu recebi um presente de uma médica, que era minha paciente, tornou minha amiga aqui em Aldeia. Ela me deu o kit dela do sistema de remédios vibracionais Sangivni. Me trouxe essa informação nova para mim, e gráficos, como, por exemplo, esse gráfico daqui, que representa o corpo todo, teriam a capacidade de exercer um processo curativo no nosso organismo a partir da intenção terapêutica de determinados gráficos. Eu não vou me aprofundar muito no que é o sistema Sangivni agora, porque nós vamos ver isso com todo o detalhe, nós vamos fazer uma verdadeira formação desse sistema Sangivni, que completa, que faz parte do nosso sistema hoje, a CAI. E a partir de 2010 vieram essas ideias, né? Fomos para a Itália, passar um tempo na Itália, e lá foi uma incubadora extraordinária, porque a gente visitava as igrejas, as universidades, em todo canto, né, nas estações de trem, em todo canto que a gente ia, a gente observava desenhos da alquimia, desenhos da astrologia, tudo ligado, inclusive, à própria igreja. É uma coisa engraçada, porque lá os desenhos nas igrejas têm tudo a ver com o mapa natal, com os signos.
E aí começou a surgir essa vontade também de se aprofundar nessa área. Quer falar, Daniel? Sim, uma coisinha que é interessante é quando a gente fala assim, quando a gente vai num templo desse que foi feito com a arquitetura toda pensada, com acústica, com a proporção, tudo ligada às questões astrológicas, às questões cósmicas. Quando a gente entra no espaço desse, a nossa mente, só de olhar aquela configuração, aquelas proporções, aquele eco, ela também vai, como se fosse, expandindo de uma forma que a gente vai compreendendo, por exemplo, mandalas. Então, é comum pessoas que vão para templos, desde templos budistas ou templos, seja cristãos, que são feitos à base de geometria, de proporção sagrada, as pessoas também terem visões, terem compreensões de mandalas, porque toda aquela informação, né, que está na estrutura do lugar vai passar para o interno também. E aí o corpo a mente vai digerindo aquelas informações. Então foi um momento bem interessante. Foi bom. A gente teve o contato de ver igrejas, castelos construídas por Leonardo da Vinci ou por pessoas do tipo. Então isso de alguma forma influencia nosso inconsciente também, com todos esses detalhes de informação. Essa intervenção do Daniel foi fundamental, porque eu lembro quando o Daniel saía, né, saía de bicicleta, pegava um violão, um caderno, caneta e saía lá por Milão. Ele rodava de norte a sul de Milão, indo para os cantos, e voltava com muita inspiração, verdadeiras inspirações. E isso começou a fazer com que a gente começasse a falar a respeito, a gente trocar ideias. Foi um momento realmente muito importante, e eu acredito que o Daniel me trouxe agora uma informação que eu não tinha nem pensado nisso, mas a própria geometria daqueles templos, a gente frequentava, a gente ia muito, né? A igreja lá no Duomo, que tem lá em Milão, era um lugar que a gente, de vez em quando tentava, era perto lá de casa, fazia uma caminhada, chegava por lá, entrava, dava uma olhada, e aquilo ia trazendo muita inspiração. Tanto é que quando eu voltei da Itália, eu voltei com muita coisa na cabeça para fazer essa estruturação do floral. E aí, por coincidência, também Daniel começou a trazer para o cotidiano da gente todas as experiências que ele teve na vida dele toda com os povos tradicionais. Vânia, por ser antropóloga, trabalhar com índios, Daniel, desde muito novinho mesmo, já frequentava isso aqui, ó. Isso aqui foi um momento onde povos tradicionais, muitos encontros com povos tradicionais de outra etnia, os eventos que eram feitos aqui, ele trazia para essas pessoas, estudava com essas pessoas, começava a receber informações. E, coincidentemente, nessa época, também existiu um momento onde Daniel começou a se identificar muito com os sons terapêuticos. A presença aqui do Antúlio Madureira, não sei se alguns de vocês devem conhecer, o Antúlio é um musicista famoso nosso aqui. Antúlio fez a formação com a gente de terapias integrativas e trouxe muito essa ideia da importância de compreender as frequências, as músicas, e aí tinha tudo a ver com a forma com que a gente trabalhava com os florais, que trabalhavam com uma frequência eletromagnética com as frequências musicais. Quando foi em 2011, eu tive a oportunidade de conviver por um período de 2 semanas com o Amit Goswami. Vocês devem conhecer, né? Ele tem alguns filmes famosos que falam sobre física quântica. Nós estávamos aqui em Itamaracá, nós ficamos aí 1 semana em Itamaracá, fazendo caminhadas nas praias em Itamaracá, trocando muitas ideias sobre a perspectiva quântica relativista, né? É uma pessoa muito aberta, uma pessoa muito simples, esse físico indiano. Ele trouxe para mim uma inspiração muito grande para a estruturação desse sistema nosso. Então, foi um momento também muito interessante. Nesse mesmo momento, o Pérez Banês, né, aquele médico, lugar de médico é na cozinha, também estava conosco, né? Nós participamos de muitas palestras, fizemos palestras juntos, demos cursos, e ele quase que me intimou a fazer um livro, ou escrever sobre esse sistema que nós estávamos desenvolvendo. Então, isso foi um momento bem significativo na estruturação do que hoje a gente chama de florais do sistema dos remédios vibracionais Takai.
E aí a gente pode fazer uma reflexão a respeito do que seria saúde. Né? Seria saúde? Tem uma definição clássica que diz: seria um estado de equilíbrio, harmonia ecológica, livre de sofrimentos físicos, espiritual, mental e social. Ou seja, uma utopia. É uma utopia que a gente percebe. Nunca ninguém vai conseguir isso aqui no planeta Terra. Né? Mas é essa busca dessa harmonização. E as práticas integrativas, tudo que trata a pessoa de forma integral, juntando todos esses aspectos, fazem parte dessa busca utópica. A gente não pode abrir mão de fazer. Né? E aí nós temos o grande objetivo do método Takai, que é equilibrar o ecossistema do ser. E aí a gente seguia muito no que o Bernard fala, né? O Claude Bernard, era um fisiologista que dizia que o germe não é nada, o germe não tem força nenhuma. O terreno que ele atua é que é tudo. Ou seja, se o terreno está em desarmonia, o germe tem uma ação, ele pode gerar algum tipo de malefício. Mas se o terreno tem uma boa defesa, uma capacidade de defender-se, o germe ele vai ser combatido e não vai trazer os sintomas das doenças, os vírus, as bactérias não vão conseguir fazer as interferências gerando as doenças. Essa era a filosofia do Claude Bernard. E aí me veio uma reflexão muito interessante do que seria estar doente, que seria revelar para nós mesmos o que precisa ser transformado na nossa forma de ver e sentir o mundo, nas nossas relações de convivência e na própria essência do nosso ser. No momento que a gente toma esse conceito de o que é estar doente, a gente verifica da importância da relação com as situações de desarmonia que, por acaso, o nosso organismo vem a ter. E a gente procurar aprender com aquilo e verificar até que ponto aquela doença vai ser algo que eu posso descartar da minha vida ou é algo que vai me dar sustentação para eu completar aquela missão, vamos dizer assim, ou mais, aquela predestinação no processo evolutivo. Às vezes, o processo evolutivo demanda um determinado sofrimento que vai nos guiando. Mas o entender isso faz parte da perspectiva terapêutica do método Takai. A gente entender qual é a função desse sintoma, qual é a função dessa doença, como eu posso, a partir dessa tomada de consciência, aliviar esse sofrimento ou me livrar totalmente desse sofrimento que me traz essa desarmonia. E aí, Daniel, se você puder, a partir de agora, né, o sistema de remédios vibracionais florais Takai está com você. Floral do sistema Takai. Ok. Eu vou falando e se tiver algum complemento também pode ir colocando. Né? Bem, uma coisa que também eu queria falar, que foi anteriormente ali, que passou um pouco da experiência que a gente tem com os povos tradicionais. Então, como eu falei, muitas vezes a gente vê tipos de remédios tradicionais que utiliza, pegue uma garrafa d'água com a flor tal dentro, deixe no sol e depois tome. Né? Então, assim, isso são espécies de florais também um pouco mais tradicionais, né? Dentro da medicina também afro, eu já vi também banho de flores. Você pega a flor, deixa no sereno da lua, não sei o que, com o sol, e deixa lá. Então, tudo isso também é, de alguma forma, um floral. Né? E também falando um pouco da parte do som, né? A importância dessa... Quando a gente coloca a frequência sonora, a gente percebe que tudo é frequência, né? E os instrumentos musicais são modeladores de frequência, onde a gente consegue emitir as frequências que a gente quer. Então, se a gente percebe que a água ela consegue capturar bem e armazenar na sua formação as frequências que foram vibradas nela,
A gente tem como base uma água que a gente prepara. A gente vai falar depois com calma como é que é o preparo dos florais, mas a gente prepara uma água específica e essa água vai ter influência de sons. Então, a gente utiliza os bols de cristal ou então as tigelas de cobre, né, e outros instrumentos para poder ressoar a frequência nessa água, para que essa água já tenha na sua formação aquela frequência que condiz com o que a gente vai estar trabalhando, né? Então, a gente une conhecimentos espagíricos, herméticos, junto com conhecimentos, muitas vezes, nativos, né? Então, quando a gente vai colher uma planta, a forma de a gente colher está muito relacionada com as tradições nativas dos indígenas, dos povos tradicionais daqui das Américas, né? Algumas como posso dizer, programações que a gente faz, tem muito a ver com a parte também tradicional nativa, mas também se une com o que Paracelso traz, de trabalhar com os elementais das flores, das plantas, né? Então, a gente une todo esse conhecimento e a gente colocou, né, quando o Antúlio veio fazer com a gente um feitiço floral, ele trouxe várias tigelas de cristal e a gente fez, junto com mandalas, essa, como posso dizer, imprimindo a frequência que estava compatível com os elementos nos florais. Então, a partir desse feitiço floral, a gente começou a utilizar constantemente o som, né, a frequência sonora em todos os nossos remédios que a gente faz. Inclusive, aqui na hora de preparar um remédio, a gente também utiliza as frequências. Vocês vão ver isso com calma. Então, o floral do sistema Takai é feito a partir de 4 flores. Então, como a gente tinha já um estudo relacionado à espagiria, né, só relembrando, espagiria é a parte da alquimia voltado para a saúde, principalmente com operações laboratoriais, fazendo substâncias e elixir que vão ser voltados para a saúde, né? Mas tudo isso, quando você faz em aspecto de fazer um preparado, você também vai tomando a consciência do que aquilo quer dizer. Então, é um processo dentro e fora. Na espagiria, sempre trabalha com esse princípio. Então, dentro da espagiria, que a gente tem o conhecimento, tem um dos principais fundamentos, que é os 4 elementos, que a gente também já falou e vai falar várias vezes, dando vários detalhes ainda nas aulas futuras. Tá? Então, os 4 elementos, a gente percebeu que com essa base dos 4 elementos, que Joel já trazia nos seus florais, a gente poderia fazer um floral que tivesse como base esses 4 elementos, que a gente poderia, como posso dizer, manipular energeticamente, né, o campo energético do nosso interagente, trazendo assim um equilíbrio. Então, a partir dos gráficos Sangivinis, então, Leonardo, meu pai, ele começou a perceber algumas características de plantas e começou a ver, essa planta tem muito fogo, se regenera rápido, gosta muito de sol, né? A folha dela, vê, parece uma chama, né? A cor dela. Então, a gente começou a perceber cada característica dessas plantas e foi associando a cada elemento. Depois disso, a gente percebeu que também existia cristais, a gente vai falar mais para frente, né? Cristais que vão ter também reverberar na frequência de cada elemento. Então, a gente também incrementou esses cristais. Junto com esses cristais, nós utilizamos os gráficos, tanto os gráficos que nós desenvolvemos e tanto os gráficos que já utilizava pelo Sanjivani. Né? A gente vai falar mais a fundo sobre o Sanjivani, né? Que ele utiliza mandalas como forma de programação para aquela água, para aquele líquido, para aquele objeto que vai estar ali. Então, é um tipo de radiestesia indiana. Tá? O que acontece? O floral é um remédio vibracional e ele vai ter uma vasta amplitude de usos. Qual a diferença, rapidamente falando, qual a diferença de um remédio frequencial de um remédio químico ao químico? Químico, melhor falando. O remédio químico, como uma tintura, por exemplo, é um extrato químico, físico, da ânima da planta, dos hormônios da planta, certo? O que acontece? O remédio frequencial é algo que não tem química, é algo que a frequência energética vai estar imprimindo na água as frequências daquela flor, daquele objeto, daquele cristal, tá? Então, isso são os florais vibracionais, onde eles vão atuar muito mais no nosso campo sutil, no nosso campo eletromagnético, diferente do fitoterápico, da tintura, do chá, que vai atuar diretamente no nosso corpo orgânico. Então, o floral sutil, ele vai agir do energético e depois tem influência no material, no físico. Já o fitoterápico, ele vai agir primeiramente no físico e vai reverberar no energético. Então, tem esses dois meios de atuações diferentes.
do floral vibracional e dos fitoterápicos. Com isso, a gente faz os florais compostos. Então, o que são os florais compostos? São os florais vibracionais sutis, que vão atuar no nosso campo eletromagnético com mais intensidade, e a gente une com alguns fitoterápicos. Muitas vezes a gente pede para o paciente, para o interagente, estar tomando chás específicos. Outras vezes a gente indica tinturas específicas. Então, quando a gente une uma tintura junto com um floral, isso a gente vai ter um floral composto. Vai atuar simultaneamente em nível eletromagnético e em nível físico. Então, esses são os florais compostos, tá? Os florais compostos, a gente vai ver que a gente está, inclusive, desenvolvendo mais florais compostos, está sendo bem interessante. A gente já está com fechado, assim, já está bem desenvolvido o do elemento fogo, o do elemento água e o de Vênus, que é o trabalhando feminino. Então, esses são os que a gente já tem completo composto, com sais, com minerais, com tinturas e florais. Mas a gente também já está fechando os outros 4 elementos, para, além dos florais sutis, que vocês já têm acesso, né, que vocês vão conhecer mais, a gente também tem os florais compostos, né, dos 4 elementos e outros aspectos a mais também, de cada planeta, enfim. A gente vai conversar mais sobre isso durante a nossa formação, que ainda tem muito tempo, tem que ter um amadurecimento para que a gente possa realmente digerir essas ideias todas. Então, dentro desses florais, a gente pode ingerir os florais, ou a gente também pode utilizar os florais para o nosso ambiente. Como o floral é eletromagnético, é vibracional, se a gente bota um floral no ambiente, a gente também vai trazer como se fosse um buquê de flores. Então, por exemplo, um buquê de rosas que a gente bota para trazer determinada energia, um buquê de... traz uma orquídea no meio da sala para trazer tranquilidade, né, leveza. Então, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente também pode fazer a mesma ação com o floral. Então, em vez de você ter a planta no meio da casa, você pode ter borrifando a frequência daquela planta. Então, são os florais ambientais, que os nossos, eles levam tintura, eles levam elixir de pedras, extratos vibracionais de pedra, eles levam frequências, levam florais, óleos essenciais, hidrolatos, né? A gente vai falar depois o que vem a ser um hidrolato, o que vem a ser um óleo essencial, o que vem a ser uma tintura, o que vem a ser um floral, com detalhes. Né? A gente também vai ter um curso à parte, que a gente vai falar depois, ensinando a operação de cada extração dessa. Né? Depois a gente fala um pouco mais sobre essas novidades que a gente vai ter. Então, a gente coloca os nossos florais, inclusive nossos florais ambientais e nossos cosméticos. Por exemplo, uma pessoa que está precisando mais fogo, mais ânimo na vida, a gente faz os sabonetes. Nesses sabonetes, nós colocamos o óleo essencial, por exemplo, de canela, para ativar mais o sistema circulatório, esquentar mais o corpo. E, junto com isso, também colocamos os florais, para atuar no campo eletromagnético. Então, a pessoa vai tomar um banho e vai ter o óleo essencial sendo absorvido pela pele e também vai ter o floral, que vai estar reverberando no seu campo eletromagnético. Então, é uma forma de utilizar os florais internamente e externamente também, né? Nossos cosméticos também. E tudo isso a gente sempre está utilizando gráficos. Então, desde o momento da preparação de determinados florais, quando a gente vai fazer o floral do elemento água, nós pegamos a mandala de água, né, com uma água específica, que a gente vai falar sobre o arqueiros da água. Então, uma água específica do elemento água, uma água específica do elemento fogo, uma água específica do elemento terra. Né? Então, a gente pega uma água específica de cada um desses, né? E a gente vai colocar frequências sonoras que tem a ver com aquele elemento e uma mandala. Então, a gente tem a preparação da água, para depois ser colocado os minerais, ser colocado as flores e ser sais. Né? Então, a gente utiliza... Por isso que a gente fala, é um remédio vibracional, não é apenas um floral, não é apenas uma tintura, é um composto, né, floral, um composto vibracional. Pode passar. Se tiver alguma coisa mais a acrescentar. Quer falar alguma coisa, pai? Essa questão alguns princípios herméticos, a gente acaba percebendo em várias questões, né, filosóficas, e quando a gente coloca na espagira não é diferente. Então, toda a criação existe dentro de você e tudo que existe dentro, fora de você, também existe na criação. Então, é aquela questão, tudo que há fora, há dentro. Então, quando a gente observa os 4 elementos fora,
né? Observa que existe um momento mais quente, um momento mais frio, momentos intermediários, né, da estação do ano. Quando a gente percebe que existem 4 elementos que se expressam e faz a vida acontecer, isso também existe dentro da gente. Quando a gente tem o Sol, a Lua, os astros no céu, isso também reverbera dentro da gente, né? Então, a gente tem imagem e semelhança, ok? Então, nossos remédios vibracionais florais. Ok, pode ir passando. Então, falando um pouco de algumas flores que a gente trabalha e com que princípios essas flores se apresentam no nosso método. Daniel, Sim? só uma pergunta. Não é bem uma pergunta, é uma colocação. Minha Certo. mãe, quando a gente era criança, que tinha gripe, e não tinha tantos medicamentos para gripe como hoje em dia tem, ela costumava colher 7 plantas diferentes, né, para gripe, e ela ainda tinha um negócio de lavar um cheixo, aqueles seixos grandes, e Sim, botar dentro da panela quando ela estava fazendo o xarope para a gente. sim. E ela não sabia explicar o porquê de colocar o cheixo, mas era um xarope que realmente funcionava. Aham. Talvez pelo mineral, né? Uma coisa Porque interessante, a pedra, ela tem uma capacidade, a gente chama de calor específico alto. Então, com menos caloria externa, ela consegue preservar uma temperatura alta dentro daquela solução, aquele composto de fitoterápicos que estava ali. Com a presença de uma pedra ali dentro, aumenta a temperatura por mais tempo. Inclusive, depois que você desliga o fogo, a pedra fica ainda liberando calor. Tanto é que, não sei se vocês já foram para piscinas onde tem pedra dentro da piscina. Tem uma piscina desse jeito, fica lá na Chapada, vai, Daniel, como é? Chapada Diamantina. Diamantina. Tem um hotel que tem uma pedra dentro. Então, à noite, quando a gente ia entrar nessa piscina, a água ficava muito tempo, muito quente. Então, a pedra dentro, é feito utilizar pedra dentro da sopa, bota uma pedra e fica diferente, é porque o calor fica sendo emitido, Eu é acho que muito tem vários grande. aspectos nesse sentido, né? Como foi falado, essa questão do seixo tem o café de cangaceiro, que é você esquenta a pedra, bota a água com café e depois joga a pedra quente dentro da água da cabaça, né? Porque eles não podiam fazer muito fogo alto, então esquentava a pedra e colocava. Então é uma forma também de manusear a temperatura. Mas além disso, tem a questão de minerais, que provavelmente, por exemplo, se for uma pedra que tenha muito ferro, né, vai ser bom para a pessoa que tem anemia, por exemplo. Ela vai soltar ferro também, um pouco de ferro na água. Mas se você for ver de onde isso também pode vir também de compreensões de elementares, né? De elementais, de você estar também trazendo a energia do reino mineral. Dentro do seixo tem muito silício, então a sua intenção que você coloca ali de cura fica mais amplificada no silício também. Então a pedra vai trazer uma amplificação também da sua intenção. Então, assim, tem várias questões que podem vir, desde uma questão mais bioquímica mesmo, de estar soltando minerais, até uma questão de temperatura, de ter uma temperatura boa, um bom tempo de esquentar, né? Mas também tem uma questão envolvida, uma questão mais energética, o silício que tem na pedra, né? Acho que tudo isso está envolvido no bom resultado do medicamento, né? minha mãe contava, Daniel, que Sim, a minha bisavó, no caso a avó dela, era raizeira. sim, E muitas desses conhecimentos dela foram perdidos. Mas sim. algumas coisas ela fazia para a gente quando a gente era Nos nossos criança, florais, a gente e ela coloca fazia sem cristais saber dentro. o porquê. Nos nossos florais, a gente coloca cristais dentro para amplificar, né, as nossas intenções, porque o silício vai trazer esse princípio, e além de ser um cristal de frequência específica. Então, se você pega um seixo de rio, ele vai ter energia muito do fluxo da água. Então, acho que tem várias coisas que podem estar envolvidas, né, dependendo da forma que ela trabalhava, a gente pode ver coisas diferentes. Mas falando aqui sobre a questão das flores que a gente utiliza, um princípio, a gente viu, né, nas aulas anteriores que existem 3 princípios, as substâncias filosóficas da alquimia: o sulfúrico e o mercurial, trazendo a ideia de polaridade, o princípio da polaridade de Hermes, né? Então, a gente tem o que é mais denso, mais quente, e tem o que é mais sutil e mais frio, ok? Então, tem o sulfúrico, que seria o fogo e a terra, e tem o mercurial, que seria o ar, que seria o ar. Então, a gente tem o que é mais denso, mais quente, e o que é mais sutil e mais frio, ok? Então, tem o sulfúrico, que seria o fogo e a terra, e tem o mercurial, que seria o ar, que seria o
e tem o mercurial, que é a água e o ar. E o sal, que é a união dos 4 elementos, que é o que une, certo? O oleoso com o sutil, com o vapor, né? Com o volátil. Ok. Então, vamos lá. A gente utiliza principalmente 2 flores para trazer o princípio do fogo e da terra, dos princípios sulfúricos, né? Então, a gente utiliza o hibisco e o bougainville, que representa as energias mais telúricas, os emuctórios mais densos das 3 substâncias da alquimia. Então, você lembra que emuctórios formas de limpeza do corpo, né? São os banheiros do corpo. O emuctório mercurial é a limpeza através da mente, dos sonhos, dos pensamentos. O emuctório sulfúrico através das fezes, né? O mais denso. E o emuctório salino é muito pelo suor e pela urina, né? Então, essas 2 flores vão trazer a frequência mais com maior ressonância no nosso campo sulfúrico, nosso campo mais denso. Então, vai trazer o aspecto do fogo e o aspecto da terra. A gente vai falar depois com mais profundidade sobre esses elementos, sobre essas flores. Tá? A gente só está dando uma apresentação. Então, os florais mais mercuriais, mais sutis, que está mais relacionados ao nosso campo mais sutil, mais volátil, né? Os pensamentos, a parte energética, né? A parte mais intuitiva, né? A gente utiliza as orquídeas e o jasmim e a trombeta, né? Então, são 2 plantas que a gente utiliza, né? A gente vê que as 2 têm muito princípio elemento ar, soltam muito o seu aroma no ar e a distância, quando o vento bate, a gente sente aquele aroma de jasmim ou o aroma da trombeta. Isso faz a gente sonhar, faz a gente sentir, faz a gente se elevar como ar, né? Então, a gente vê alguns aspectos relacionados a essas plantas que trazem muito aspecto relacionado a esses elementos, o elemento ar, o jasmim e a trombeta. E a orquídea, a gente percebeu que elas tinham um padrão muito sutil, né? Que também trazia muita intuição, trazia muita adaptação. Se a gente for ver, a orquídea é uma das flores que mais tem tipos de adaptações diferentes. Então, tem a orquídea terrestre, tem a orquídea aquática, tem a orquídea aérea, tem a orquídea de sol pleno, tem a orquídea de frio. Então, a gente percebe que é uma planta que tem no seu campo mórfico a informação de adaptabilidade muito forte. Então, a gente utiliza esse arquétipo de adaptabilidade que a água tem através dessa flor da orquídea. Então, a gente traz esses 2 aspectos, do ar e da água. Quando a gente une esses 2 aspectos, do ar e da água, a gente tem o aspecto mercurial. Então, a gente vai trabalhar as partes do ser, as partes mais mercuriais. Lembrando que na alquimia, o sulfúrico está relacionado ao masculino e o mercurial relacionado ao feminino, né? Então, são formas de a gente trabalhar também nessa percepção. Então, a gente também utiliza, antes de falar do sal, a gente utiliza a união dos 4 elementos. Então, a gente utiliza a união dessas 4 flores, dessas 4 essências florais, em uma só. Com isso, a gente vai ter a integração, que a gente chama, que é os 4 elementos juntos. Tá? Então, qual viria a ser um diferencial do nosso método floral, né, da nossa terapia floral, com a maioria, por exemplo, com o de Bach e da maioria dos florais que se conhece por aí? Que a gente coloca princípios espagíricos envolvidos no nosso feitio. Então, o remédio de Bach, que a gente vai falar, no dia que a gente falar sobre feitio de floral, a gente vai falar melhor sobre como é que é esse processo de Bach também, mas como é que é basicamente o feitio de Bach? Ele pega as flores em determinado horário, coloca na água, no sol, por determinados dias ou horas, depois recolhe essa água, mistura com algum álcool para preservar aquela água com aquela frequência e está feito. Então, o de Bach, da forma que pelo menos eles passam para as pessoas, é mais simples. Também tem alguns tipos diferentes, com fervura, mas isso a gente não vai nem falar agora. Mas Bach é de forma mais simples, é mais a captação da frequência da flor com o sol e depois armazenado com álcool para preservar. Como a gente tem os nossos princípios alquímicos, espagíricos, a gente sabe que nos preparos mais clássicos espagíricos, se utiliza o sal da planta como forma de trazer os minerais, a parte mais corpórea, a parte mais física da planta. Então, você calcina a planta ao ponto dela evaporar tudo que ela tem, deixando apenas a parte mais densa, os minerais dela.
que é o sal, que é o corpo, né? Então, a partir desse princípio que a gente tem da alquimia de unir, né, o enxofre com o mercúrio através do sal, a gente percebeu que como as características do floral eram características mercuriais, eram muito sutis, vibracionais. Um floral de bar, por exemplo, ele fica muito volátil. No momento que você pega um floral e coloca perto de algum estímulo eletromagnético ou estímulo solar, ele pode perder um pouco a frequência daquilo que foi armazenado. Então, o que a gente pensou? A gente colocando as cinzas, a gente vai conseguir ancorar melhor, né, naquela frequência floral que está na água, a frequência daquela flor também. Então, ele vai ter a capacidade de estar mais fixo, de estar tartarizado. Então, isso é um processo que na alquimia se chama de tartarização do espírito. O espírito é o mercúrio, ok? Então, no momento que a gente tem o mercúrio da planta, da flor, né, ali naquela água com o álcool, a gente vai fazer o quê? Vai colocar a tartarização, que é a fixação do corpo daquela flor junto com aquele espírito, tá? Então, com isso, a gente vai ter o nosso floral. E a gente coloca também um cristal gerador, né? Um cristal que é um cristal grande, né? Inclusive, a gente vai ter um curso dia 5 agora, né, com Luanda, um curso muito interessante falando sobre os cristais. Então, eu aconselho para quem quer também aprender a fazer floral, quem quer trabalhar com esse tipo de floral que a gente trabalha, que faça o curso para também compreender como é que se trabalha esses florais, o que vem a ser os cristais, né? Então, a gente coloca um cristal gerador dentro, além do cristal, por exemplo, além do elemento fogo, colocar o citrino, que é uma pedra de fogo, a gente também coloca um cristal de silício gerador, normalmente de 2 pontas, dentro do floral, para que ali possa se gerar um impulso eletromagnético. Então, a gente coloca o espírito da planta, que é a frequência do mercúrio, coloca o sal da planta, fazendo a fixação do corpo da planta no espírito, e com isso, com o cristal, a gente faz um impulso eletromagnético, certo? Então, com esses processos alinhados com processos astrológicos, então, na lua certa, que está na estação tal constelação, junto com o Sol, a gente faz tal remédio. Então, a partir de programações astrológicas, cósmicas, a gente vai decidir o horário e a hora. Então, por isso, muito importante, né, a hora e o tempo do seu precioso trabalho. Então, por isso que o alquimista ele não pode fazer o seu remédio em qualquer momento. Né? Não pode ser, hoje eu estou com vontade de fazer. Não, ele tem que ver o alinhamento daquela estação, se está condizente com o alinhamento da Lua, se está condizente com o alinhamento dos astros, para ter a melhor impulso no seu remédio frequencial. Né? Então, a gente une o sal das flores junto com os cristais, junto com a frequência das flores e coloca enterrado numa vidraria específica para ficar se maturando, até que depois a gente colhe aquele floral e coloque para ser o matriz, que é o que a gente utiliza. Tá? Então, a nossa proposta terapêutica compreende os processos naturais de harmonização física, bioquímica e energética dos seres, com esse instrumental. Catalisar transformações essenciais à cura e evolução natural das criaturas. Então, a gente traz da forma que a gente bota as agulhas para ter harmonizações eletromagnéticas e fisiológicas do corpo, a gente também trabalha com as tinturas bioquímicas, também trabalha com os remédios frequenciais, que vão na parte frequencial, para que a gente possa ir desanimando a doença e tirando o que dá a potência da doença. É aquele exemplo que a gente falou do germe é nada, do terreno é tudo. Né? Então, por exemplo, se a gente tem um terreno que está com a terra muito ruim, né? A gente coloca uma semente ali, a semente não vai ser compatível e não vai nascer. É a mesma coisa com a doença, quando o nosso terreno, né, o nosso pH, por exemplo, o pH do nosso corpo está alcalino, né, a semente da doença, o miasma, chega e não consegue se estabilizar, porque o terreno não tá propício para que aquele germe venha. Né? Agora, se você tem uma terra fértil para doenças, e aí chega qualquer coisinha, aquilo dali tende a crescer. Então, a gente tem que fazer o quê? Desanimar, tirar essa boa terra, né? Para que a doença não venha prosperar. E sim, uma terra boa para a saúde prosperar. Né?
Então, como funciona o desanimar a doença? Há uma indução de frequência harmônica do campo áurico da flor, em harmonia natural, para o campo do paciente, em desarmonia, levando a um equilíbrio temporário, que pode se perpetuar quando houver mudança de comportamento patológico do paciente, pois o floral não cura, induz a se harmonizar. Então, como eu falei, por exemplo, uma pessoa que está com poucos instintos, está com a sua frequência áurica inferior, né, relacionado mais aos instintos, né, vermelha, laranja, amarela, está fraca, ok? Então, a gente percebe, por exemplo, que uma determinada flor, planta, tem aquela aura, que é vermelha, laranja, amarela, e fala, ó, essa aura aqui compõe bem a energia do nosso campo eletromagnético do nosso paciente, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um floral daquela flor, né, um extrato daquela flor, e vai dizer para a pessoa ingerir. Isso vai reverberar no campo dela, preenchendo aquele campo que está com alguma carência ou com uma desarmonia. E a planta vai como se fosse emprestar o seu campo, sua frequência eletromagnética, por algum tempo que você está tomando ela. Então, isso vai induzir, por exemplo, uma pessoa que não está com muito vermelho, está sem instintos, ter mais instintos, porque ela vai ter mais frequência vermelha no seu corpo. Só que, se ela não tiver mudanças de comportamentos, ela não vai ter uma constante frequência vermelha, a não ser que ela fique sempre tomando o floral. Então, o nosso princípio não é que a pessoa fique dependente do floral, é que o floral estimule ela a ter mais instintos, nesse caso, e, naturalmente, ela vai depois estimulando esses instintos através, por exemplo, de uma arte marcial, através de mexendo com a terra, alguma experiência que traga esse tipo de estímulo, e a pessoa vai começar a compor seu campo eletromagnético com o impulso facilitando do floral. Então, a gente normalmente tem graus de sofrimento, a gente fica remoendo esses sofrimentos, né? Isso fica muito influenciando muito o nosso campo áurico, porque a gente fica vivendo muito no passado, a gente tem muito esse condicionamento de ficar vivendo coisas que aconteceram, né? E o que acontece é que as plantas, elas têm um impulso que é mais, assim, digamos, mais inteligente, né? Ela não fica com o ego tanto mexido, ai, meu Deus, esse humano pisou em mim, eu estou aqui deitado. Não, ela pensa, estou aqui deitado, fui quebrada, fui queimada, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ressurgir, eu tenho que voltar buscar novamente a luz, né? E ela tende a crescer. Então, por elas plantas normalmente ter esse impulso de não ficar preso às coisas que passaram, e sim o presente, do que tem que ser feito no aqui e no agora, elas trazem uma constante harmonia, uma constante força de vontade de harmonia, né? Então, as flores, ao contrário, tendem a seguir o seu ciclo natural, sem valorização negativa e pessimista do sofrimento, a diversidade e tensões naturais da vida. Inclusive, as plantas se fortalecem com os problemas que vêm a aparecer. Então, uma planta, por exemplo, que ela recebe muito vento, ela vai tender a ter umas raízes mais fixas para poder segurar aquele vento. Então, tende a ter mais nutrientes, porque as raízes estão mais fixas, estão maiores. Então, uma dificuldade pode até fortalecer a uma planta ser mais forte. Então, quando a gente leva esse ensinamento para a nossa vida, é muito importante. E quando a gente percebe esse tipo de atitude no reino vegetal, a gente pode tentar pegar emprestado ou pedir um auxílio dessa frequência que tem esse tipo de estímulo no seu campo mórfico, né? Então, os remédios vibracionais florais Takai ajudam a resgatar a natureza equilibrada que existe em potencial nas criaturas, por ressonância do campo vibracional das flores, minerais, gráficos, sons e intenções, né? Então, a gente costuma dizer que o nosso remédio frequencial, né, nosso floral, ele é um substrato para a intenção. Então, a gente já sabe que, por exemplo, uma água, você pega uma água e coloca uma intenção naquela água vai reverberar muito aquela intenção. E quando você vai beber com mais intensidade aquilo que você intencionou, né? Então, lugares com ambientes mais puros ou com ambientes mais nocivos, uma água que está ali exposta, ela vai ter a frequência disso que arrodeava ela, né? Que vibrava junto com ela. Então, a gente já deve ter falado um pouco disso, e a gente vai falar mais,
né, sobre alguns estudos que já fizeram sobre essa questão da frequência da água com as intenções. Então, aí são alguns desenhos, mostra ali rapidamente os desenhos de Joel. São alguns desenhos de Joel que ele fez vários testes, né, quando ele percebeu que ele tinha uma clara evidência, quando a sensibilidade dele era muito visual, ele fez vários... ele se colocava no escuro, numa sala no escuro, onde a mulher dele trazia uma planta no escuro, que ele não via nada, e ele só via aquele campo eletromagnético, aquela luz iluminada, né, em volta daquela planta que ele não sabia qual era. Então, ele começou a desenhar essas cores que ele via, esses formatos, e ele começou a identificar padrões vibracionais energéticos dessas flores. Então, a partir disso, ele percebeu, por exemplo, aquele desenho ali embaixo, que é todo vermelho, né? Provavelmente é uma arruda, pelo que eu lembro do desenho deles, né? Então, uma pessoa que está precisando de fogo, de vermelho, de instinto, de ação, ele ia botar uma arruda, né? Ao lado deve ser uma lavanda, é mais roxa, mais azul, ela calma. Então, ele foi percebendo isso e compondo o campo eletromagnético dos seus interagentes a partir desses remédios frequenciais que são representados por esses desenhos, por esses gráficos. Então, aqui a gente vê um pouco, qualquer coisa que queira falar, só falar, certo, pai? Perfeito. Nesse momento daqui, mostra como os chakras eles são capazes de buscar os elementos para trazer para o organismo. Isso é muito interessante, né? Chakras vêm, pegam os elementos para trazer para o organismo e depois armazenar o nosso campo eletromagnético, a nossa aura. Isso. Então, assim, volta ali rapidinho, é muito boa aquela imagem em movimento, né? A gente visualiza o movimento também da energia da Terra subindo para o céu, o do céu descendo para a Terra, se encontrando no chakra central, que é o coração, e se expandindo, né? É isso que a imagem está mostrando. Então, falar rapidamente assim, nós temos nosso campo eletromagnético, né, que são compostos pelas nossas memórias, principalmente pelas nossas memórias e por tudo que a gente armazena nesse campo rígido, né? Onde cada frequência, cada cor dessa vai estar relacionada, por exemplo, a uma emoção, que a gente já falou, que vai falar mais para frente, né? O que acontece? Os chakras são os órgãos eletromagnéticos que são conectados com a nossa medula, que vão no nosso campo eletromagnético capturar e perceber essas frequências que estão no nosso campo rígido de informação. Então, por exemplo, na nossa base ali, a gente vai ter o campo vermelho, o campo mais relacionado aos instintos, a sexualidade, a sobrevivência, a parte de nossa base, nossa raiz, né? Já no segundo campo, o laranja vai estar muito ouvido a sensualidade, a procriação, a criatividade, a maleabilidade, muito relacionado ao feminino, né? Já o terceiro já são as emoções, já tem muito a ver com eu gosto muito de trazer o terceiro chakra como poder pessoal, né? Então, quando a pessoa tem o seu o chakra solar, né? É o chakra que tem o fogo do estômago, relaciona também com o fogo do sol, com o seu poder pessoal, que quando está em desarmonia, ela vai ter muito relacionada ao apego, vai estar muito relacionada às expectativas, porque é o ter para mim, é o poder pessoal quando está em desequilíbrio. Mas quando está em equilíbrio, traz muito o aspecto do poder pessoal, do saber se impor e também saber se dar limite, saber ter um fogo que não é nem muito quente e nem muito frio, né? Então, esse equilíbrio do chakra solar, né? Então, a gente tem muito o chakra verde, que é mais na área do coração, verde e rosa, né? Que está muito relacionado à parte mais de sentimentos, está muito relacionado à interação, porque é o que une o sulfúrico com o mercurial. Então, tem muito a ver com o abraçar, com o unir, com o rosa, que também tem relação com esse campo eletromagnético, com esse nosso corpo, o quarto corpo, o quarto chakra, é relacionado mais com o amor universal, o amor que não tem tanto conhecimento nem pessoal. O verde já é algo mais pessoal, é aquelas pessoas, aquelas interações, aqueles momentos que a gente tem uma certa afetividade mais próxima. O rosa já é algo mais elevado, tá? Aí a gente passa para o azul, né, que tem muito a ver
com a parte da mente. Tem a parte, eu gosto muito de falar que o azul laríngeo é o poder expresso para fora. Então, a gente tem o nosso poder pessoal, onde ele é trazido para o equilíbrio, para a expressão, para a expressão não, para o compartilhar, né, com o sentido, o coração, e depois é botado para fora através do verbo, né? E o verbo, fez-se a luz, fez o som, né? Fez o verbo. Então, o verbo é o som, é justamente a fala, é o poder. Por isso que dentro digamos assim, da magia, a fala tem um poder muito forte. O que você fala, como fala, vai ter dentro dos povos tradicionais indígenas, a fala é como uma flecha lançada, né? Então, a gente tem que ter muita atenção com esse poder do expressar e externar, materializar, porque a gente colocou em frequências materiais que vibram na matéria do ar, do som, né? Que são emitidas da gente. Então, a gente materializa através... nosso pensamento é materializado através da voz, né? Que tem muito a ver com essa expressão do chakra laríngeo, né? E a gente depois vai ter o terceiro olho, que a gente chama, né? Que é o mais ligado com a união. A gente tem cada olho representando o lado racional e o lado sentimental, né? Então, a gente, quando une o sentimento à razão, a gente consegue ter uma visão mais ampla, que vai além, inclusive, da matéria. Não só além da matéria, mas você consegue ter uma clareza melhor mental, um despertar, né, para o seu cotidiano também melhor, mas também abre essa questão da visão do mais sutil. Mas ele une, isso é muito importante. O que é o terceiro olho? É a união do lado da razão com a emoção. Então, com isso junto, a gente tem a abertura do terceiro olho, né? A intuição. Tá? E a gente já tem o sétimo chakra, que vai ter uma conexão maior com a relação ao espiritual, ao mental, ao mais sutil, ao que tem asas, né? Muitas vezes, na nossa cultura atual, a gente tem o símbolo de chifre como algo ruim, normalmente relacionado ao diabo ou algo parecido, né? Mas se a gente for ver em tradições mais antigas, e digamos assim, até menos, como posso dizer, porque hoje em dia, as tradições de hoje em dia estão muito superficiais, elas pegam um símbolo e o utilizam para controle social, onde, na verdade, o chifre vai ter uma relação com contato superior, por isso que a vaca na Índia também é sagrada, porque ela tem a conexão para cima, né? Já é a conexão para baixo. Mas a parte superior, por isso que Mercúrio vai ter parecendo um chifrezinho. Então, essa parte do chakra superior da gente aqui, certo? Ele vai ter uma relação muito com a parte mercurial. Por isso que o Mercúrio, o símbolo mercurial, parece uma bolinha com a cruz para baixo e um chifrezinho para cima. Ok. Então, vamos lá. O chakra e os elementos. Então, cada chakra tem uma ligação com os elementos, tá? Dentro do hinduísmo, a gente vê uma questão bem interessante de chakra e elementos. Mas, na alquimia, a gente percebe que cada chakra tem os 4 elementos, né? É tanto que se fala que, dependendo da frequência de cada chakra, esses 4 elementos que formam aquela estrela de Davi, né? Ela vai estar girando em frequência diferente. Então, o que a gente vê no chakra de várias pétalas, na verdade, são frequências diferentes girando da geometria dos 4 elementos, tá? Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, mas dentro do hinduísmo, o primeiro chakra tem uma relação com o elemento terra, que é o que nos conecta com a terra, tá? O segundo chakra já tem relação com a água, com a reprodução. O terceiro chakra vai ter relação com o fogo, que é o fogo solar, que é o fogo digestivo. E o quarto vai ter relação com o ar, né? Esses são a parte material, os chakras materiais. Então, tudo relacionado à matéria aqui, os 4 elementos são a expressão das 3 substâncias em matéria. Então, tudo que é matéria, no nosso campo, na nossa dimensão, pode ser expressa e compreendida dentro do padrão dos 4 elementos. Então, por isso que os 4 chakras inferiores são relacionados aos 4 elementos, que trazem a parte material. Já os superiores já fazem a união dos 4 elementos.
em níveis diferentes. Depois a gente pode aprofundar isso. Mas, de forma geral, eu quero falar um pouco sobre esses símbolos. Volta um pouquinho ali rapidinho. Isso a gente sempre vai estar falando, a gente já falou e vai falar mais, mas eu vou falar rapidamente. O símbolo, por exemplo, triângulo para cima, o elemento fogo. O fogo ele sempre tem uma base e sempre está com movimento de ascensão, ok? O ar, ele já fica na parte superior. Então, é o triângulo para cima com o traço. Esses símbolos são muito importantes, inclusive, para vocês mentalizarem. São gráficos de cura. Se você está precisando do elemento fogo, faça um triângulo, desenhe um triângulo vermelho, né? Fique visualizando um triângulo vermelho. Se precisa mais de ar, você faz um triângulo com traço para cima, bota uma água em cima e mentaliza o elemento ar. Isso já são gráficos de cura. Então, o triângulo para cima representa a parte mais aérea, não apenas o que sobe, mas a parte que fica em cima, o ar, né? Já o triângulo para baixo é o movimento da água. A água sempre está indo para baixo de acordo com a gravidade, né? Claro que com o fogo ela pode subir, mas aí já tem o estímulo do triângulo para cima. Mas a água, por sua natureza, ela tende a ser baixo, tá? Então, triângulo para baixo. Já a Terra é o triângulo para baixo, porém com limite. É algo limitado, não simplesmente flui. Ela tem esse traço, a parte inferior. Quando a gente une esses 4 símbolos, a gente tem a união a forma aquela estrela de 6 pontas, ou estrela de Davi, né? Ou então selo de Salomão. Tem uma diferença da estrela de Davi e do selo de Salomão, né? Um se cruza e o outro são iguais, um no mesmo nível que o outro, e o outro se cruza, mas isso não vem agora em questão. O que vem em questão é, juntando os quatro símbolos, a gente tem a união dos 4 elementos, que é o equilíbrio, que é a integração, ok? Que é o símbolo que a gente utiliza no nosso gráfico de integração, que depois a gente vai apresentar com vocês vão ver na prática toda essa parte laboratorial, química também. Ok. De forma geral, quando o mal atinge somente a roda maior do chakra 1, veremos um comportamento alterado. Já quando atinge a roda menor 2, na medula espinhal, veremos, além do comportamento, um sintoma físico, né? Então, uma coisa é a energia estar no campo mais sutil, mais externo. Mas quando a gente percebe que aquilo já internalizou, né, já está mais na parte sulfúrica, isso tende a se tornar algo mais físico, mais sulfúrico. Ok, então, tem algumas estratégias que a gente pode falar. Tem várias formas, né? A estratégia, a gente dá uma estratégia base para que vocês possam desenvolver o pensamento alquímico e, a partir desse pensamento alquímico, vocês possam ter a sua própria forma de trabalho. Então, o alquimista, você vai ver fórmulas alquímicas de um mesmo composto, por exemplo, de uma quintessência. Paracelso falava uma coisa, Hermes falava outra, daqui a pouco a gente não sabe. Existem várias formas que vários alquimistas utilizam diferentes para, por exemplo, chegar na pedra filosofal, né? Então, tem várias fórmulas diferentes para chegar no mesmo resultado. Mas a gente também traz alguns princípios que facilitam a compreensão dessa base inicial para vocês. Então, no método do sistema floral Takai, é possível identificar qual floral mais indicado ao ser usado no terapêutica, por diversas vias. Então, escolhas através das 3 substâncias alquímicas. Então, se a desarmonia está mais em nível sulfúrico, mais denso, mais inferior ou mais coagulado, mais fixo na matéria, ou está de forma mais mercurial, está mais na parte superior, está mais na parte mais energética, mais espiritual. Então, esse é o campo mais mercurial. Então, a gente pode identificar que nível está a desarmonia e que campo está a desarmonia. Então, se ela está no nível mais sulfúrico, ela está já densificado, é uma desarmonia que já virou matéria. Se ela está em nível mercurial, é algo que está mais emocional, mais energético, tá? Se a desarmonia está na parte inferior, nos intestinos ou na perna, está mais na parte sulfúrica. Se a desarmonia está na cabeça ou está no pensamento, é uma desarmonia mais mercurial. Então, a gente pode também ter esses princípios como forma de atuação terapêutica. Outra forma de escolher a forma de atuação terapêutica é através dos 4 elementos. Então, por exemplo, se a gente percebe que uma pessoa está precisando de mais adaptabilidade, ela não consegue se adaptar a nenhum lugar,
tudo que acontece, ela já está quente, é uma pessoa quente, seca. O que ela está precisando? De água. Então, a gente vê os aspectos da água e dá um floral que traga esses aspectos do elemento água. Ou então, a pessoa que não consegue sonhar, não consegue ter ou despertar o sonhador interior, não consegue despertar o Dom Quixote interior, né? E é uma pessoa, às vezes, que é muito sólida, muito firme, né? Muito pé no chão demais, muito materialista demais, a gente vai dar o elemento ar, que a pessoa vai estar mais sutil, mais pensativa. Se a pessoa precisa de mais impulso na vida, mais energia, mais vitalidade, né? Chama mais atenção, a gente dá um fogo. Né? Então, a partir desses princípios, a gente também pode dar... Então, por exemplo, se a gente quer trabalhar o meio sulfúrico, a gente pega o elemento do fogo e terra e junta. Então, a gente vai ter o princípio mais sulfúrico. Se a gente quer ter o princípio mais mercurial, bota água e ar. Vai ter o princípio mais mercurial. Se a gente quiser ter os elementos separadamente, utiliza separadamente. Ou então, a integração. Se a gente percebe que a pessoa, não, a gente precisa dar uma geral, precisa harmonizar a pessoa, os 4 elementos, a gente dá uma integração. Ou então você, poxa, eu não consegui perceber muito bem qual o elemento que a pessoa está precisando. Você também pode dar uma integração, que aí o próprio corpo da pessoa vai responder o que ela está absorvendo, o que ela está precisando. Então, a pessoa tomou floral e, de repente, começou a ficar mais agitada. Você percebe que o fogo foi o que o corpo dela estava buscando e o floral conseguiu dar isso para ela, né? Então, a gente também, através de um acompanhamento, após a pessoa tomar uma integração, a gente percebe também qual é a melhor forma de atuação posterior, num floral mais específico, fazendo união de elementos, ou elementos separados, ou, bem, daí vai várias formas de se trabalhar. Na dúvida, tem ali, só ver. Na dúvida, ministre floral de integração para fixar os elementos. Quando o paciente se tornar, vai ser possível identificar a falta ou excessos pelos relatos trazidos do paciente, das hábitos e reações que a pessoa teve. Então, a pessoa, de repente, ficou muito chorosa, ficou mais emocionada com as coisas, ou sonhou com água, ou ficou eliminando muita água do corpo. Então, a gente percebe o quê? Que está botando muita água para fora. Então, a gente precisa tirar a água. O que a gente precisa? De fogo e terra para poder tirar esse excesso de água. Então, a partir dos sintomas que o interagente vai trazendo, a gente pode identificar que elemento vai ser melhor trabalhado. Então, como a gente falou, a gente pode utilizar o jasmim e a orquídea como forma de tratamento mercurial, o hibisco, buganvília como forma de tratamento sulfúrico e os 4 unidos com o tratamento da integração, da parte mais salina. Tá? Então, doenças agudizadas, que estão mais relacionadas ao psicossomático, a parte que está mais, ainda não se fixou, está mais mercurial. Então, está em nível mercurial. Né? Então, a gente trabalha mais de forma mercurial, está mais em nível emocional, energético. Já uma doença que está crônica, agudizada, ou então que está numa questão que a pessoa tem um sintoma físico, mas ninguém identifica fisicamente o que é aquilo, parece que já está fixo, mas não está ainda. Ele está passando do mercúrio para o sulfúrico, ainda está densificando. Tá? Então, é um processo mais salino, quando envolve mais o sangue, quando envolve mais a questão da urina, do sangue, a gente trabalha mais esse aspecto. Quando é mais a questão mais sulfúrica, que já está uma doença crônica, uma doença que já está tartarizada, já está fixa, já está materializada, aí a gente vai trabalhar mais de meio sulfúrico. Inclusive, os meios mais sulfúricos são os óleos essenciais, são as tinturas. Claro que o floral também vai ter o efeito no meio sulfúrico, mas quando a doença já está sulfúrica, já está densificada, a gente precisa de uma atuação mais química, bioquímica, agulhas, massagens, óleos essenciais que vão trabalhar o hormônio da pessoa, né? Então, são algumas coisas que a gente vai percebendo aos poucos. Então, essa questão da evolução da desarmonia, né? Então, primeiro, uma desarmonia ela vem do campo mais emocional, energético ou espiritual, para quem também pensa por esse campo. Então, o que acontece? É no nível mais mercurial. Então, é um miasma mais sutil, é uma emoção que a pessoa tem, que, por exemplo, uma raiva,
que a pessoa tem constante, que vai começando a afetar o fígado, né? Então, é algo mais mercurial, é algo que está ainda no campo sutil, no campo energético, no campo emocional, ok? Quando isso vai se solidificando com o tempo, então, uma pessoa que tem constantemente uma ansiedade, um excesso de ruminação de pensamentos, também vai ter um excesso de ruminação de alimentos, onde vai ter uma maior acidez no estômago. Então, algo que era mercurial, que era emocional, que é uma preocupação, que é uma ansiedade, por uma constância desse estímulo emocional, o órgão que corresponde àquele mesma emoção também vai ter essa constante estímulo. Então, por exemplo, a ansiedade constante vai fazer um excesso de ruminação de pensamentos e ruminação, digestão no estômago. Então, a pessoa vai ter uma gastrite, por exemplo. Então, já está materializando. Então, a pessoa ainda se tornou uma úlcera ou uma gastrite crônica, mas é algo que já tem uma dor no estômago. A pessoa tem ansiedade, que já fica com a dor no estômago, mas ainda não está materializado. Quando aquilo... volta um pouco ali rapidamente. Quando aquela emoção veio pelo emocional, já está se fixando no físico e se materializa, aí é o meio sulfúrico. Então, a evolução da desarmonia já está em nível sulfúrico. Mesmo que ele esteja, por exemplo, está no campo mercurial, está na cabeça, mas é algo que já está materializado, então é uma doença no campo mercurial que está em nível sulfúrico, já está em nível materializado. Então, a gente tem que pegar esses princípios e transportar para parte diferente da compreensão da doença. Onde ela está, em que fase ela está, utilizando os mesmos princípios filosóficos dos três substâncias. Então, as três substâncias, elas também se expressam no nosso corpo em três... do mesmo jeito que, por exemplo, na medicina chinesa, o sistema circulatório vai ser trabalhado com o elemento fogo, por exemplo, né? Não vou nem arrastar muito isso para vocês não confundirem. Dentro da medicina hermética, na espageria, a gente também vai ter as três substâncias representando funções e sistemas do corpo, tá? Então, quando a gente trabalha a parte mercurial, a gente vai estar trabalhando muito a parte do nosso sistema linfático, que tem sempre o movimento de ascensão. Então, o nosso sistema linfático tem uma relação muito forte com a parte de Mercúrio, né? São as nossas águas, tá? Já a parte do sistema sulfúrico tem uma questão do sistema digestório, que é o movimento para baixo. Então, todo o sistema digestório vai ter uma relação maior com o elemento, com o sulfo, né? Com o sulfúrico, né? Já o sistema circulatório já é a união, é o sal. Então, o sistema circulatório, ele une, né? Ele vai desde o cérebro até a pontinha do pé. Então, é o que une o mercúrio ao sulfo, né? Então, o sistema circulatório está muito envolvido isso. Então, pode passar o slide. Uma coisa também interessante é quando a pessoa tem questões mais de... Eu vou falar nisso que está no slide, mas acrescentando um pouco. A pessoa tem problema mais respiratório também. A gente vai trabalhar com o elemento ar e água. Então, o elemento ar e água vai ser os elementos conjuntos que vão trabalhar o sistema respiratório. Do mesmo jeito que fogo e terra vai ser o digestório, ok? Então, para desarmonias mercuriais, usar com um remédio base floral de elemento ar e água, que é a orquídea e o jasmim, tá? Então, para qualquer problema ao sistema mercurial, a gente utiliza essas duas essências florais para acessar e harmonizar a frequência mais sutil do ser, mais superior, mais mercurial. Lembrando que a união de água e ar também trata o sistema respiratório. Para desarmonias salinas, usar como remédio base o floral integração, que aí vai ter a questão da união do sulfo com o sal, que é o que o sangue faz, né? Ele unifica o nosso corpo também. Para desarmonias sulfúricas, usar como remédio base os florais de elementos terra e fogo, que já é o hibisco e o buganvília. Ou utilizando o terra e fogo para sistema digestório, né? Tanto para situações mais sulfúricas,
ou para situações que a gente vai trabalhar o sistema mais digestório. A gente utiliza esses dois elementos em conjunto. Tá? Também, por exemplo, uma pessoa que chega com excesso de padrão Yang, né? Uma pessoa que é muito quente, muito agitada, né? A gente está vendo que tem um excesso de Yang. Então, com excesso de Yang, a gente vai utilizar o Yin, o jasmim, a orquídea, para esfriar. Se a pessoa já tem um excesso de Yin, a gente precisa colocar o hibisco e o buganvília para ativar. E a mesma coisa com o inverso, né? Com a carência. Então, se uma pessoa chega com carência de Yang, com deficiência de Yang, a gente tem que dar o elementos mais Yangs, fogo e terra, né? O buganvília e o hibisco. O jasmim, já para uma carência, o jasmim com orquídea é uma carência de Yin. E aí chega uma pessoa, por exemplo, ou homem ou mulher, não importa, que é machão demais, ou então machona demais, excesso de Yang. Então, a gente vai dar um elemento Yin. Ou então, uma pessoa que como pode dizer, não sei, fêmea demais, seja um homem muito fêmea ou uma mulher excessivamente fêmea, né? Feminina, melhor falando, né? Vai ter uma desarmonia do padrão Yin, vai ter um excesso de Yin, a gente vai utilizar padrões mais Yangs, trazendo padrão mais yang, o hibisco e o buganvília. Né? Então, independente se é homem ou mulher, porque todo mundo tem o masculino e o feminino. Então, se a pessoa é excessivamente masculina, a gente vai dar mais mercurial, mais Yin. Se a pessoa é excessivamente feminina, a gente vai dar mais Yang. Também pode... Daniel, a gente chama de arquétipo de Amélia. O arquétipo da Amélia. O arquétipo do coronel. O arquétipo da Amélia é o arquétipo do coronel, que na alquimia se utiliza o licopódio, que é um remédio alquímico que tem que fazer isso, ou a pulsatila. Então, seriam esses dois arquétipos. O arquétipo da pulsatila, que é o arquétipo da Amélia, e o arquétipo do licopódio, né, que é o machão, aquele camarada que não tem sensibilidade. Isso. Então, assim, gente, a gente está mostrando para vocês formas diferentes de trabalhar com os 4 elementos. Mas, se vocês tiverem a compreensão de outra forma de elemento água, vocês podem utilizar esse remédio frequencial que está impresso nele, a frequência do elemento água. Aí você utiliza em tudo que você precisa do elemento água, seja numa planta, seja no animal, seja numa pessoa, seja no ambiente. Um ambiente que tem que ser mais maleável. Você pega o elemento água, bota no spray ambiental e bota no ambiente, tá? Então, você pode criar suas formas de compreensão dos 4 elementos e utilizar os cristais e flores e ervas de acordo com isso, tá? Então, vamos lá. O elemento fogo tem muito a ver com regeneração. É o que estimula o início, o processo inicial. Então, para ter uma regeneração, tem que ter um fogo inicial, um metabolismo ativo para que possa se regenerar. Então, o fogo faz essa questão de regeneração muito bem também, tá? O elemento terra já vai trabalhar muito nossos hormônios. Então, os hormônios, pode perceber que os óleos essenciais, né, que vêm da terra, que é a terra, né, eles são os hormônios daquelas plantas, né? Então, o elemento terra, ele trabalha muito a parte hormonal da pessoa, né? Já o elemento água já vai ser o sistema metabólico, né? Muito relacionado ao sistema metabólico do ser. O elemento ar já é mais o sistema nervoso. Então, se você vai trabalhar mais algo no sistema nervoso, vai ser interessante o elemento ar. É interessante que, se eu não me engano, a trombeta é utilizada farmaceuticamente também, inclusive por povos nativos do Peru, como tratamento de sistema nervoso. Eu não tenho profundidade nesse estudo dos povos nativos do Peru, mas já vi falar com alguns pajés próximos que se utiliza, sim, para tratamento de sistema nervoso, a própria trombeta também. Uma coisa interessante, Daniel, eu não sei se coincidência ou não, mas no Caminho de Santiago, por exemplo, o Caminho de Santiago que parte de Portugal para a Espanha, ele em todo o caminho tem inúmeras espécies diferentes de trombeta. E elas ficam muito exuberantes em todo o Caminho de Santiago. Com isso, ao meu ver, né, eu tive esse insight, que tem muito a ver também com aquilo. Quem está naquele caminho, ele está com um foco muito mercurial, né? Então, existe essa predisposição a plantas
que tem essas características se manifestarem lá. Foi impressionante que ele tem as cores mais diversas. Eu só conhecia aqui o branco, o rosa, o branco e o amarelo, né? Lá eu vi nuances dessas cores, é uma coisa absolutamente impressionante. Os celtas utilizavam essa planta como planta de poder, né? E era uma forma, Joel traz essa planta, a trombeta, como despertar o Dom Quixote interior, né? Mas, assim, eu já digo para os navegantes que é uma planta assim, que só deve ser ministrada por maestros, né? É uma planta que não deve ser utilizada assim, de forma por curiosidade, né? Eu realmente não me arrisco, eu tenho mais de 20 anos de prática e estudo com plantas de poder, e eu realmente não aconselho o uso se não for com um grande maestro que já tenha realmente experiência, tá? Mas a gente utiliza ela de forma frequencial. O que a gente utiliza ela não é a parte química dela, onde tem o efeito psicoativo, mas sim a parte frequencial dela de despertar o nosso sonhador interior, tá? Então, vamos lá. Na prática, no primeiro ciclo terapêutico, já podemos associar terapia acupunturais, alquimia, cinesioterapia e yoga, liang, né? Sons terapêuticos com remédios vibracionais. Então, o que a gente faz, gente? A gente tem que atuar no nosso interagente nos 3 campos. No campo mercurial, no campo salino e no campo sulfúrico. O que isso quer dizer? A gente tem que sim ter os estímulos de ventosas, de agulhas, de moxa, mas junto com isso, a pessoa está trabalhando a respiração, está trabalhando a movimentação, está trabalhando um bom exercício, um bom repouso, né? Junto com isso, a pessoa vai estar tomando os florais compostos ou sutis para estar repondo substâncias frequenciais ou fisiológicas do corpo. Então, a gente age com todos esses campos para que a pessoa tenha, de fato, uma melhora interessante, né? Inclusive, também colocando óleos essenciais, dando óleos essenciais para pessoas, dando sprays ambientais para que a pessoa entre na frequência no seu dia a dia, na sua casa, na frequência, por exemplo, do elemento fogo. É uma pessoa que está sem ânimo nenhum na casa, a casa está parada, está sem fogo, está fria. Você dá um spray de alecrim com canela, gengibre, bota um floral de hibisco e bota um citrino dentro. E pede para a pessoa estar borrifando e a pessoa vai trazer esse elemento fogo para sua casa. Então, são formas complementares de a gente estar trabalhando, né, no interagente. E lembrando que ele tem que interagir com todo esse processo. Não adianta você botar agulha, dar floral, e ele não está buscando, está tomando floral, está buscando fazer exercício. Então, tem que ter uma interação do interagente com o terapeuta. Bem, então, de forma geral, é isso. O que a gente quis trazer hoje, a gente já teve uma aula trazendo alguns princípios básicos de história da espagiria, do que vem ser essa alquimia que a gente trabalha, né? Lembrando que tem a espagiria clássica e tem a espagiria Takai, onde a gente une, inclusive, conhecimentos de povos nativos, une conhecimento afro, une conhecimento cristão, une conhecimento de várias vertentes que trazem o que a gente trabalha hoje em dia, a quântica também, né? A física quântica e várias outras linhas para a compreensão do nosso trabalho. Então, de forma geral, é isso, é o nosso sistema floral Takai, onde a gente está desenvolvendo. A gente vai estar, gente, compartilhando assim de forma um pouco mais aberta aqui para os alunos. A gente já está desenvolvendo cursos de práticas espagíricas. Então, o que acontece? A gente vai ter um curso de introdução à espagírica, além do que vocês vão aprender aqui. Então, aqui vocês vão aprender como é que a gente faz o floral, tudinho. Mas a parte prática de como fazer um floral, ou depois de como fazer a tintura, como fazer um oleolito, um melito, como fazer uma tintura espagírica, uma tintura canônica, um óleo essencial, uma quintessência, como extrair o mercúrio, como extrair o enxofre, como extrair o sal e outras operações, né? A gente vai estar fazendo por sua parte, porque isso demanda um estudo realmente maior e uma dedicação diferente. Porque aqui a gente tem muito conteúdo de medicina chinesa, tem muito conteúdo também da psicossomática, que tem que ser incluído também. Então, não dá para ter tanta abrangência, né, nesses 18 meses na espagiria. A espagiria é uma vida, né, que é para estudar e começar a compreender. Então, o que eu percebi? Se a gente pega os termos espagíricos e coloca para a pessoa leiga, pega esses aqui e estuda, a pessoa não entende nada. Então, qual foi a minha decisão? Foi de trazer
bases espagíricas para que as pessoas já comecem a praticar de forma mais simples e, com a prática, vai ter uma melhor solidificação desse conhecimento. E, a partir da solidificação desse conhecimento, com a compreensão de realmente eu quero estudar isso e quero fazer essas práticas, onde vai estar o quê? Mais tempo de dedicação, porque vocês vão ver que na prática espagírica eu estou constantemente, todos os dias, acendendo o fogo, acendendo a temperatura, mexendo uma coisa, porque tem que ser algo diário que você esteja trabalhando, né? Está cortando um pouquinho, viu, Dani? Está cortando a tua internet, ela deu uma cortadinha. Está melhor agora? Melhorou, sim. Certo, inclusive, falar, você está no laboratório, né? Você agora... Na sala de estudo, né? Mas a sala de estudo, a gente sempre está orando e trabalhando. Então, a gente está no laboratório, está com fogo aceso, está com ânima sendo extraída ali, e mercúrio sendo feito, e sal também ali, mas enfim. Então, o que eu quero falar? O curso que a gente está fazendo, que a gente vai lançar primeiro, vocês vão ter toda a estrutura para o que vocês precisam trabalhar nesse curso, nesse método que a gente está passando. O aprofundamento de espagiria, o primeiro módulo, vai ser espagiria artesanal, onde você não vai ter necessidade de ter vidrarias tão caras e processos tão longos e tão difíceis até de compreensão, onde a gente vai estar fazendo operações que vão ser mais acessíveis a qualquer pessoa com coisas que já tem em casa. Por exemplo, um floral dá para você fazer em casa, uma tintura simples e uma tintura espagírica dá para você fazer em casa. Quando se faz uma tintura espagírica canônica, já precisa de outra vidraria, já é mais complexo, né? Mas uma tintura simples e uma tintura espagírica, uma tintura onde leva todas as plantas também, uma tintura completa, que também se chama, a gente vai aprender. O oleolito também vai ser outra coisa que a gente vai aprender. O melito também, como falei, o feitio de floral, algumas questões de frequências, algumas questões de símbolos, alguns princípios básicos sobre cristais e metais, planetas, dias, horários, estações, todos os princípios básicos da espagiria. Então, o que as pessoas já vão ter capacidade de fazer com esse curso que a gente vai estar lançando no próximo ano? A pessoa vai poder, em casa, pegar todos os fundamentos alquímicos, desde substâncias, sulfúrico, salino, mercurial, 4 elementos, os 7 metais, os 7 planetas, os 12 arquétipos de zodíacos, vai poder estar incluindo, já de princípio, com tinturas que esteja fazendo, com florais que esteja fazendo. Então, a pessoa já vai ter a capacidade de, com operações simples e substâncias eficazes, mas com mais simplicidade, tá já atuando. Depois que a pessoa já está fazendo suas tinturas, já sabe fazer tintura, já sabe fazer uma boa decocção, uma boa infusão, já sabe fazer uma extração de ânima através do óleo vegetal, uma extração de ânima através do mel, uma produção de álcool. Depois que a pessoa já tiver com alguns princípios, aí a gente vai temos aqui um destilador. O que a gente pode fazer com o destilador? Então, a gente vai ver as várias formas de purificação de várias substâncias diferentes, né? Como fazer um óleo essencial, como fazer o hidrolato, como fazer o mercúrio da planta, como fazer o álcool da planta, como calcinar de forma correta com a planta, né? Depois disso, como unir isso numa tintura que já é uma tintura mais avançada, ou depois como purificar isso e transformar na quintessência, que já é outro módulo mais à frente. Gente, para vocês terem noção, para fazer uma quintessência no final, eu estou há 2 anos que eu já iniciei o processo de fazer quintessência e ainda não finalizei. E ainda faltam algumas etapas para fazer uma quintessência. Então, por exemplo, a quintessência, só falando rapidamente, você vai separar o óleo da planta, você vai separar o álcool da planta e vai separar o sal da planta. Depois que você faz essas 3 operações, que já demora dias, por exemplo, a extração de um óleo pode durar, para você tirar 20 ml, dura 5 horas de fogo constante, de fogo, sem contar o trabalho de colher a planta, trabalhar a planta, enfim. Então, 5 horas constantes para você extrair. Depois, para você purificar esse óleo,
você passa uma semana com esse óleo num destilador. Um destilador pequeno de vidro, purificando esse óleo. E essa operação vai ser feita 3 vezes. Então, são 3 semanas de 24 horas, no caso, uma semana de 24 horas constantes, né, sem parar, 24 horas por 24 horas, 7 dias, para purificar um óleo e fazer essa operação mais 2 vezes, para depois disso você ter uma ânima pura, onde depois você vai fazer o mesmo processo com álcool, vai fazer outro processo de purificação do sal. Enfim, isso tudo demora mais de 1 ano para você fazer a quinta essência. Então, para você ter a compreensão das bases disso, e para... Calma que eu já falei muito, beber água. Chá de sálvia, comenta e alecrim. Então, para você fazer uma operação de, por exemplo, quinta essência, uma operação de espageria vegetal avançada, você tem que ter os princípios já em mente, de que estação eu vou fazer tal planta, com que alinhamento de planeta para fazer tal planta, qual é a assinatura da planta, do planeta da planta, para que eu possa fazer isso no dia certo. Então, para a pessoa fazer isso nessa quantidade de operações de purificações, a pessoa já tem que saber fazer uma boa tintura. A pessoa tem que já fazer um bom chá. Eita, tá difícil. Eu acho que já falei demais. Então, é mais ou menos isso que eu queria trazer, esse novo momento que a gente vai ter um aprofundamento na alquimia espagírica, onde a gente já está agora vai chegar o 4º destilador, então a gente vai ter a possibilidade de vocês estarem operando com os destiladores futuramente, quando a gente já estiver no nível de destilação, né? Então, é algo muito interessante e que necessita de um amadurecimento, de compreensão de todo o processo, para que você possa estar realmente efetuando aquilo no laboratório, no externo e também trabalhando no interno. Eu vou finalizar minha fala falando. Por exemplo, quando a gente vai extrair uma parte da ânima de uma planta, a gente vai extrair as virtudes da planta. Então, no momento que a gente está extraindo, por exemplo, as virtudes da canela, o alquimista vai estar sentindo o aroma da canela. E aquele aroma, aquele hormônio da canela vai estar estimulando os seus hormônios. Então, você vai estar sendo trabalhado pelo aquele estímulo aromático da canela. E aí, todas as suas virtudes relacionadas à canela, que tem muito a ver com Vênus, vão estar se exacerbando. E aí, você vai ter a capacidade de perceber, por exemplo, poxa, eu estou com minha Vênus mais forte enquanto estou destilando canela. Então, o que isso traz para mim? O que o meu cobre, que é o metal relacionado a Vênus, o que meu cobre mental, né? O que meu cobre emocional está em desarmonia, que precisa ser polido e purificado, para eu purificar os meus metais e conseguir alcançar a pedra filosofal que vai trazer o ouro, que é a perfeição, né? Então, a gente tem que compreender todos esses conceitos para poder fazer uma operação externa e uma operação interna. Porque a diferença de um elixir químico para um elixir alquímico é que o elixir químico é apenas qualquer pessoa faz aquela operação e vai ter o mesmo resultado. Já o alquímico, mesmo que você tenha a mesma vidraria, mesma temperatura, mesma planta, no mesmo dia, mas pessoas diferentes, o elixir vai sair diferente. Porque tem a alma, tem o espírito também do alquimista envolvido com o interno e o externo. Tá? Então, é um pouco disso que a gente queria trazer da espagiria, né? Que é uma coisa que vocês vão ter que ir digerindo e tirando as dúvidas. Veio dúvida, trouxe. Está com dúvida mais pedagógica? Me procura Leonardo, né? Procura pessoas que são professores que vão estar mais nessa questão de responder as questões de conteúdo. Se é uma questão mais de pagamento, já procura a Vânia. Então, cada um está com sua função, né? Acho que vocês já receberam isso. Então, se tiver qualquer dúvida em relação ao assunto, pode me procurar, pode falar, que eu também vou estar dentro da medida do possível, nos horários comerciais, né? Auxiliando vocês. Ok, pessoal, então vejam só, a gente já passou um pouquinho do horário, mas é importante salientar que nessa formação, o objetivo é capacitar todos vocês e todas vocês a fazer a prescrição do remédio, tá? E aí, no aprofundamento desse processo,
aí a gente vai para o laboratório. Então, essa formação no laboratório, as técnicas de espargeria, isso aí não faz parte dessa nossa formação primária. Vai fazer sim, você vai ter a capacidade, inclusive, de fazer até um floral nessa formação nossa, mas não todas essas técnicas, todas esses procedimentos. O que eu aconselho? Aproveite as informações dos florais que tem toda a base, que a gente vai passar para vocês nesse curso, que tem toda a base espargírica, porque você compreendendo bem essa base, você vai conseguir ter as operações muito mais adiantadas. Então, quando eu comecei a estudar espargíria clássica, já tinha todo o conteúdo fixado da alquimia que Joel traz, eu já consegui desvendar muitas coisas, muitos códigos. Foi mais fácil, porque eu já tinha isso a partir da alquimia que Joel trouxe. Então, peguem essas informações, coloquem no que vocês têm em mãos e pratiquem, que aí você vai conseguir solidificar essas informações e dar passos mais avançados. Vocês imaginam, então, quanto eu estou... Diga, filho. Não, deixar também aberto para, de repente, dúvidas que tenham, mesmo que com um tempo mais curto, de repente pode parar a gravação se for questão de tempo e tirar algumas dúvidas que eu acho importante, pelo menos, se não der tempo de tirar todas as dúvidas, escrevam e depois entrem em contato para a gente estar respondendo as dúvidas. Perfeito, perfeito. Então, veja só, é um momento muito interessante, vocês estão vendo o quanto a gente está dedicado nesse processo. Eu também não abro mão de, nesse momento aqui, fazer uma homenagem ao Joel Aleixo. Foi o início de tudo. Tudo isso que é o nosso sistema floral, ele só existe a partir das bases de alquimia que Daniel estudamos. Daniel, inclusive, com idade, acho, 13 para 14 anos, fez a primeira formação e, posteriormente, não parou mais estudar alquimia e fez essa junção perfeita com a medicina tradicional chinesa e deu nisso que é o nosso sistema floral hoje, tá? Então, eu vou pedir a Vânia para fazer o encerramento da gravação e aí a gente fica com quem quiser